Mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 3. Nós vamos ler um versículo. Nós estamos restaurando as portas de Jerusalém, e essa é a 7ª porta que nós vamos restaurar, amém? Diga assim: eu tenho mais uma porta para restaurar na minha vida. Olha para a pessoa que está do seu lado assim: você tem mais uma porta para restaurar na tua vida, no nome de Jesus, amém, queridos? Capítulo 3, versículo 28, diz assim: desde a porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Como eu já disse, nós estamos numa restauração dos muros, das portas de Jerusalém. Vem a Camila e o Bruno, né? Eles começaram com as 12 tribos de Israel, né? E eles estão fazendo também, essas 12, já está na 7ª, se eu não me falha a memória, é a 7ª ou 8ª, Bruno? Não lembro, 7ª ou 8ª, né? Tá, enfim. E nós estamos na 7ª porta agora que nós vamos fazer. Nós vamos falar hoje sobre as portas dos cavalos. Fala assim: a porta dos cavalos. Antes de começar a falar sobre a porta dos cavalos, eu quero detalhar algumas coisas importantes para que a gente possa entender o que isso significa para a minha vida e para a sua vida. Porque a porta dos cavalos, se nós olharmos assim, não tem nenhum significado. No entanto, Deus, Ele faz todas as coisas de uma maneira muito minuciosa, e que tem tudo a ver com as nossas vidas, e vocês vão verificar isso daí depois. Um dos detalhes é o seguinte: as portas, todas elas eram restauradas por famílias. Neemias, quando ele foi designado para restaurar as portas de Jerusalém, Neemias foi um dos homens mais estrategistas que já existiu em toda a face da terra. Ele era um cara ele era um organizador, ele era um líder nato, que fazia com que as famílias se unissem para que restaurassem todas as portas de Jerusalém, quando ele ainda estava lá no palácio. Deus deu a ele estratégias para que todas as famílias se juntassem. Interessante é que eram 12 portas. Naquela época eram 12 portas. Fala assim: 12 portas. Olha que interessante: 12 portas, 12 tribos. 12 tem um significado na Bíblia. E o interessante mais é que Neemias, como eu já disse, as pessoas, ele pegava famílias para poder restaurar essas portas. E olha só como ele era tão estrategista, que ele fazia o seguinte: ele pegava, por exemplo, a família da Silva, Misael da Silva, né? Pegava essa família e pegava a família do Mateus, qual que é? Família Ferreira Lima. Então o que ele fazia? Pegava uma família de um lado, de uma porta, eram 12 portas, e pegava outra família do outro lado, que começava da outra porta. Só o que ele fazia? Olha só como Neemias era um cara estrategista, um cara top. Quando eu morrer, a primeira pessoa que eu quero conhecer é Neemias. Chegando lá, eu quero saber: Neemias, cara, eu sou, sabe, um cara muito assim, admirado por esse homem. E o que ele fazia? Eles começavam a construir, a restaurar as portas. E quando nós falamos de portas, não falamos somente das portas, nós falamos dos muros de Jerusalém. Então o que as famílias faziam? Elas vinham de lá para cá, e a outra família vinha do outro lado, do lado contrário, também em direção a essa família. Olha só que interessante. E o que acontecia? As 12 portas eram construídas, eram restauradas, as famílias vindo para cá, e as duas se juntavam na porta. Olha que coisa. E com isso, todas as portas foram restauradas em 52 dias. Ou seja, menos de 3 meses. Não é isso mesmo? Não, menos de 2 meses. As portas, todas elas foram restauradas.
Algo que demoraria anos e anos se não tivesse alguém estrategista. Então, só com isso daqui eu já quero dizer para você uma coisa. Se você está em falha com alguma coisa na sua vida, se você acha que tem que fazer alguma coisa na sua vida, mas não tem estratégia, olha só o que eu estou te falando, não tem estratégia, não tem planejamento, você já está errado com você mesmo. Deixa eu só dizer uma coisa: você quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer comprar, sei lá, qualquer coisa que você imagine em comprar, mas antes de você comprar, você não averigua. Lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 14, se não me falha a memória, fala que o cara que começa a construir sem antes fazer um planejamento, ele se dá mal, porque as pessoas vão ver, ele já começou o planejamento, ele começou a fazer, mas sem planejar. Então a pessoa vai comprando as coisas sem saber que pode pagar. Por isso que existem muitas pessoas que estão endividadas, muitas pessoas que estão com as suas famílias destruídas. Por quê? Porque, por exemplo, eu quero casar com a Joaninha, por exemplo, né? O Zezinho quer casar com a Joaninha, vai lá, sem planejamento e sem nada, vai lá e casa com a Joaninha, mas ele não conhece a Joaninha e nem a Joaninha conhece ele. Então está totalmente errado. Não planeja, não descobre quem que é, não faz, porque eu estou apaixonado pela Joaninha. Mas antes você tem que fazer um planejamento, antes você tem que saber quem é a Joaninha, tem que saber como ela é, como ela trata os seus pais, porque a partir do momento que a Joaninha trata mal os seus pais, com certeza ela vai tratar mal você, e vice-versa também. Se a mulher também vê, eu estou apaixonada pelo Zezinho, e sem antes saber quem é o Zezinho, ela pode se dar mal no futuro. Quem está me entendendo, diga amém. E a mesma coisa com relação à programação, a planejamento. Então Neemias já começou, e interessante que quando ele chegou lá em Jerusalém, ele viu que todas as portas estavam todas destruídas, e ele andou por 3 dias sozinho, só maquinando o que ele ia fazer, sem ninguém do lado dele, só maquinando, vou fazer certas coisas. Sabe qual é o nosso problema, queridos? É que muitas vezes a gente recebe na mão as coisas e sem planejamento, logo a gente perde. Logo a gente joga tudo para o espaço. Sabe por quê? Porque nós não sabemos fazer um planejamento. Eu estou dizendo isso financeiro, mas isso é em todos os sentidos da nossa vida, espiritual principalmente, todas as coisas. Então nós não podemos fazer uma coisa sem antes fazer um planejamento. Um segundo detalhe de tudo que Neemias fez, eram equipes de famílias, não era somente uma família, eram equipes. Ele pegava uma família X, né? E essa família ele distribuía, porque uma família sozinha não dava conta, então ele começava a distribuir. Por exemplo, a família da tribo de Judá, um exemplo, né? Ele pegava uma família que era líder e pegava outras famílias daquela tribo, juntava com aquela família, e assim sucessivamente ele fazia com todas as portas. E o que ele fazia com isso? Ele fazia com que todos eles se juntassem para levantar aquele muro. Olha que sensacional, queridos. Olha que coisa. É por isso que uma igreja sozinha ela não se levanta. Pastor nenhum consegue ligar e levantar uma igreja nenhuma. Porque diga para a pessoa que está do seu lado assim: igreja é você. Fala assim: igreja é você. Sabe, nós vemos muitas pessoas destruídas, mas se nós não falarmos do amor de Deus para elas, ela não vai saber quem que é. Se nós não falarmos do amor de Deus, ela não vai saber quem é esse Deus. Cabe a nós informar essa pessoa. Mas é muito chato, porque a pessoa não vem, sabe, mas não importa. Jesus, ele ia e falava, os discípulos iam e traziam as pessoas para ouvir Jesus falando. Então o nosso papel é sair em todos os cantos e falar sobre a palavra de Deus. Amém? Quem pode dizer? Outra coisa interessante, tinha que ter relacionamento. Imagine só a família Misael da Silva, não ter um relacionamento com a família Ferreira. Eu não gosto da Ferreira, eu odeio essa família,
Como é? Eu vou levantar o que desse jeito? Fala para mim. Sem ter um relacionamento, sem conhecer, não tem como. Então Neemias, acima de tudo, ele não só separava as famílias, mas ele pegava e ele colocava. Ele certamente ele fazia uma reunião antes, né? Chegava aqui, vem cá, o que você tem contra o fulano lá? Ah, eu não vou com a cara dele, que ele é cabeludo. Tá, e por que aquele outro não gosta de você? Eu não gosto porque ele é careca. Sabe? Então, não, peraí. Vamos fazer o seguinte, vem cá. Você que é cabeludo, vocês têm algum problema contra vocês? Não, mas que não sei o que. Faz agora as pazes. Vai, dá a mão, que nem eu fazia com os meus filhos quando eles eram pequenos, até hoje, né? Faziam, assim, o que você tem contra o outro? Dá a mão para ele, dá um beijo nele. Ô pai, tá louco, agora que é casado, né? Ô pai, tá louco, né? Vou dar um beijo nele, dá um abraço. Vai, vamos. É isso, fazendo, relacionando. Na igreja é a mesma coisa. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu tenho que me relacionar com você. Quer você queira ou não, fala para ele, vai. Quer você queira ou não, tem que me relacionar com você. Tem que ter um relacionamento. Terceiro ponto, que eu já falei, mas eu vou repetir. A missão de Neemias não era só restaurar as portas. Não era só restaurar aquelas portas. Ele também fez um planejamento para restaurar os muros. Interessante que naquela época, né, eram 12 portas, como eu já falei. Hoje, na atualidade, Jerusalém tem 8 portas. Interessante isso, né? 8 portas. Mas naquela época, eu não conheço Jerusalém, eu vou conhecer, mas segundo, né, os caras que vão e tal, tem 8 portas hoje lá. Mas o que é interessante nisso? O planejamento tem que existir na nossa vida. As coisas têm que acontecer na nossa vida. E outra coisa também interessante, um detalhe também: a porta dos cavalos, era uma porta que ficava de quina. Quem já jogou xadrez aqui? É gostoso, né, jogar xadrez, né? Muito top. O que é o L? O L não, o que é o cavalo? O que ele representa? O que ele faz no xadrez? Ele anda em L. Sabe como que eram as portas? A porta dos cavalos em Jerusalém era em forma de L. Por que em forma de L? Porque Jerusalém ficava em constante ataque. E aí eles entravam pelas portas. Então, por exemplo, aqui, vamos que aqui seja um L. Aqui, ó, eu estou aqui, ó. Aqui eu vejo desse lado e aqui eu vejo aqui. Olha que interessante. Como era construída as coisas. E aí, o que acontece? Eu estou aqui, eu sou o guarda dessa porta hoje, né, por exemplo. Só que eu estou vendo que se vem inimigo por aqui, eu estou vendo. E se vem inimigo por aqui, eu estou vendo também. Só que não é uma porta pequenininha dessa, né? Uma porta logicamente grande. Então o que acontecia? E o L era gigantesco também, era muito grande. Então não existia uma só pessoa olhando. Logicamente existiam outras pessoas olhando também. E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com a minha vida? O que a porta dos cavalos tem a ver com a minha vida? A porta do cavalo fala de segurança. A porta do cavalo fala de intimidade. A porta do cavalo, ela fala de algo de compromisso. Se eu não tenho compromisso com Deus, se eu não tenho uma intimidade com Deus, se eu não tenho uma segurança com Deus, eu não tenho nada. A porta dos cavalos fala a respeito de você ter uma segurança vindo dos céus sobre a minha vida e a sua vida, no nome de Jesus. O que significa isso? Significa que a porta do cavalo, ela sendo dessa quina, né, como eu já disse, um L, você tem toda a autoridade de verificar por onde vêm os inimigos. E o interessante mais ainda é que naquela época as casas, elas não tinham muitas portas. Hoje você vai numa casa, né, qualquer casa, existe pelo menos umas 3 ou 4, 5 portas. Mas naquela época não existia tantas portas. Tanto é verdade que Jerusalém, o tamanho de Jerusalém só tinha 12 portas.
E cada porta tinha o seu significado. Por quê? Porque cada porta tinha uma utilidade. A porta do cavalo, por exemplo, o que ela fazia naquela época? A porta do cavalo, ela era usada para que o reinado passasse. Os homens que trabalhavam para o rei, eles entravam por essa porta do cavalo. Eles entravam, os servos, eles serviam o rei através dessa porta. Essa porta tinha uma utilidade, que só quem andava por ela, quem passava por ela, só era da grandeza, só era do reinado, só era de lá. E o que acontecia? E o rei constantemente, ele saía do palácio, ia até a porta, e ele passava a revista em todo o exército daquele local, o exército de Jerusalém. Então, o que significa isso? Significa que essa porta, ela era feita de quê? Ela era feita justamente para isso, que quando o rei tinha que falar alguma coisa para o povo, ou seja, para o exército, ele saía da porta e ele ia passar uma revista, ou seja, ele ia dar uma instrução para aquele povo. Sabe o que significa isso? No nome de Jesus, é que quando nós estamos para entrar na porta dos cavalos, nós estamos para receber de Deus uma informação, algo que Deus quer passar para a minha vida e para a sua vida. Basta você ouvir e atender a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, queridos, nós temos que saber o porquê que nós estamos passando certas situações em certos momentos. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço como você está passando, o que você está passando nesse momento, mas eu sei de uma coisa: se você está passando por uma dificuldade, seja ela qualquer, é porque existe alguma coisa que você precisa acertar. É porque alguma coisa na sua vida tem que acontecer. Nós passamos por um período difícil, 2 anos e meio praticamente. Nós tivemos 2 anos de pandemia. Nós tivemos lá um momento muito difícil, e não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Todas as pessoas sofreram, várias famílias perderam entes queridos, amigos. Nós perdemos também com essa pandemia, com essas coisas. E tudo isso aconteceu por quê? Tudo isso aconteceu para quê? Muitos, eu conversei inclusive esses dias com um garoto, né? Eu perguntei para ele assim, eu falei, escuta, porque ele está fora da igreja, né? Ele está fora da igreja. Ele perguntei assim, escuta, por que você saiu da igreja? Ele falou assim, começou a pandemia, foi na época do coronavírus. Eu falei, tá, mas o coronavírus já foi, e aí? Eu perdi a vontade. Eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu, queridos? Se nós se lermos lá o livro de Jeremias, você pode perceber que o livro inteiro de Jeremias, ele falou com o povo, que Deus pediu para falar com ele. Deus pediu para Jeremias em todo momento ir lá e falar com o povo. Povo, olha, e só falando. Mas o povo naquela época, se eu não me falha a memória, no capítulo 38 de Jeremias, no versículo 3 a 4, se eu não me falha a memória, a Claudineia pode ver isso daí para mim depois, que Jeremias falava, e o povo dizia assim, mas por que você está falando que nós vamos sofrer qualquer tipo de consequência, se está tudo bem? Naquela época estava tudo bem, naquela época estava tudo normal. E Jeremias veio falando, olha, vai acontecer assim, vai acontecer assado, vai acontecer assim, se prepare. Queridos, sabe, Deus quer, Ele queria mostrar alguma coisa para mim, nesse momento de pandemia.
Deus queria mostrar alguma coisa para mim e para você, nesse momento de conflito que existia. Amém. Fala assim, ó, diabo. Fala assim, diabo, você não vai me tirar a atenção, porque eu vou ouvir a palavra no nome de Jesus. Amém, queridos? A palavra é para você, querido. E o diabo faz de tudo para você desistir. Faz de tudo, até faz o microfone não funcionar mais. Mas ele não vai me calar e nem vai calar você no nome de Jesus. Amém? Amém! Esses são meus netos. Oh, glória a Deus. Quem está falando mesmo? Eu me perdi todo. Foi muito ruim esse momento. Foi muito ruim. Nós passamos. E o interessante é que, enquanto nós estávamos passando por esse momento tão difícil, sabe, como eu já falei, muitas pessoas perderam entes queridos, amigos, mas muitas pessoas deram um nó na crise e procurou fazer alguma coisa. Muitas pessoas, sabe, abriram os olhos e foram buscar alguma alternativa. Muitos perderam empregos, empresas, entraram em depressão, mas mesmo em depressão, muitos saíram daquela situação. Muitos não é que não ligaram para aquele momento, não é isso. Mas, queridos, se eu tenho a minha família, se eu tenho, sabe, os meus filhos, se eu tenho os meus netos, não é um obstáculo que vai me tirar de ação. E se você está passando por essa situação, mas você pensa em desistir, porque não tem alternativa, eu digo a você, não pensa nisso. Entra para a porta dos cavalos e ouça o rei falar no seu coração, no nome de Jesus. O rei vai te orientar. A porta dos cavalos é onde entrava a alteza, o rei daquela época. E ele saía para orientar o povo, o seu exército. E ele saía naqueles momentos para falar assim: olha, povo, olha, nós vamos passar por situação difícil, mas não se preocupe, porque nós vamos passar, mas nós vamos voltar. E eu quero dizer para você nessa noite, no nome de Jesus, não importa o que você esteja passando, se você ouvir o rei, se você ouvir o Deus falando no seu coração, certamente você vai receber a bênção e a vitória na sua vida, no nome de Jesus. Amém, queridos? É só você ouvir. Interessante que na porta dos cavalos entrava toda a carga de alimentação, todas as cargas de alimentação. E mais interessante ainda é por que porta dos cavalos? Os estudiosos, os homens que estudaram, eles disseram o seguinte, que teve uma época que o povo se desviou de Deus. O povo se desviou totalmente de Deus, e eles começaram a adorar outros deuses. E um dos deuses que eles começaram a adorar é o Deus Sol. E para lembrar isso, o que eles fizeram? Eles fizeram estátuas de cavalos voltado para o Sol, em sacrifício ao Sol. Diziam eles que o Deus Sol. Por isso que colocaram esse. Então naquela época tinha alguns cavalos, né? Segundo os historiadores, tinha alguns cavalos moldados, ou seja, estátuas de cavalos olhando para o sol, adorando o Deus Sol. Por isso que colocaram a porta dos cavalos. Um detalhe interessante, porque a idolatria chegou até o povo de Deus.
Como é que nós estamos vivendo hoje? Quantos e quantos estão adorando outros deuses? E quando eu falo adorar outros deuses, eu não falo Deus disso, não, eu falo o quê? Muitos adoram carros, muitos adoram dinheiro, cada um tem uma adoração. O único Deus que a gente tem que adorar é o nosso Deus todo Salvador, o nosso Deus Salvador. Sabe, queridos, o único Deus que você tem que adorar é Deus Todo-Poderoso, é aquele que pode todas as coisas na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus, queridos. É esse que nós devemos adorar. Porta do Cavalo fala de força. Porta do Cavalo fala de coragem, batalha. E interessante mais ainda, sabe o que é? Uma coisa que eu não sabia: cavalo não nasceu para guerra. Quem sabia disso? Para mim, cavalo sempre foi para guerra. Mas cavalo não nasceu para guerra. 90% dos cavalos, segundo estudiosos, dizem que os cavalos, eles são adestrados para a guerra, e principalmente naquela época. Depois que eles eram adestrados, ele era o tipo do animal o único animal que numa guerra ele não largava o seu cavaleiro. Ia para a guerra, e naquela época a guerra era de espada, de lança, esses negócios, ele não largava o seu cavaleiro, ele morria junto com o cavaleiro. Aplicar, sabe, a restauração da Porta do Cavalo é você aplicar na sua vida o poder de Deus sobre ela. É você ver Deus trabalhando, é ver Deus te indicando, é você ver Deus te caminhando. A Bíblia nunca disse que nós não passaríamos por situações difíceis. A Bíblia nunca disse que nós seríamos, poxa, aceitou Jesus, que maravilha, a partir de agora sua vida muda. Muito pelo contrário, queridos. A palavra diz que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, porque na realidade nós é que temos que aceitar Ele como Senhor e Salvador, e não Ele que tem que aceitar você. Ele te aceita a partir do momento de te dar autoridade para você escolher o que você quer. Você escolhe: Senhor, eu quero. Mas Ele não te obriga. Ele não te obriga a segui-lo. Ele não te obriga a nada. E quando nós falamos disso, quando nós falamos de sabe, restaurar a nossa vida, nós falamos de reparar a nossa força, a nossa coragem, porque em muitos momentos nós perdemos as forças. Eu estava falando da pandemia, que muita gente perdeu famílias. Queridos, perder um ente querido é o caos. Perder um amigo querido é o caos. Você perde as forças, você perde a coragem de andar, você perde toda a estrutura. Restaurar a Porta dos Cavalos é não permitir que o medo exerça sobre a sua vida algo que você não quer que exerça. Não deixe o medo exercer algo na sua vida, não, queridos. Não deixe o medo dominar a sua vida, porque medo é algo que todo mundo sente. Não é pecado ter medo. O pecado é você se entregar para o medo. O pecado é você se destruir por causa do medo. Porque o medo todos nós temos. Não permita que a fraqueza determine os seus resultados. Sabe, quantos aqui não estão passando por fraquezas, momentos difíceis? Quantos aqui não estão passando por momentos, puxa, será que é, será que não é? Será que eu posso ou não posso? Será que eu sigo adiante ou não? Fraqueza, momentos de fraqueza. Não deixa que isso, sabe, te derrube ao chão. Não deixa que isso te destrua. É permitir e entender que a nossa força, ela é renovada pelo Senhor, no nome de Jesus. Fala assim: a minha força é renovada pelo Senhor.
Em Salmos capítulo 20, no versículo 7 e 8, está dizendo assim: uns confiam em cavalos, em carros, e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Sabe, queridos, muitos confiam em dinheiro no banco, muitos confiam em políticos, muitos confiam em várias outras coisas, mas eu confio no Senhor Deus sobre a minha vida, no nome de Jesus, e sobre a igreja. Quem crê nisso, diga amém. Fala assim: eu confio nesse Deus que me protege em todos os momentos, no nome de Jesus. Declara isso para a sua vida. No versículo 8 está dizendo assim: uns, do Salmos 20 diz assim: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé em Cristo Jesus. Em Isaías, no capítulo 40, no versículo 28, diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O Senhor, Ele dá forças. A única coisa que você tem que fazer é pedir. E no versículo 30, ele fala assim, ó: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Se você se fatiga, se você se destrói, certamente você vai cair. É nesse momento que você deve se agarrar em Cristo. É nesse momento que você deve se agarrar no único que pode tirar você dessa situação. Agora o 31 é o que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, no nome de Jesus. Amém, queridos? Os que esperam no Senhor, é só Ele, ninguém mais. A força vem do Senhor. Como eu já disse, não é anormal ter medo, mas a gente não pode se entregar a Ele. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não se entregue ao medo, não deixe o medo te derrubar. É difícil, queridos, passar por certas situações, às vezes, sabe, a gente fala assim que tem pessoas que passam por situações, cada uma diferente da outra. Cada um se deprime por certas situações, outro por outras. E às vezes quando você olha para alguma passando por uma situação que para você é nada, mas para ele não é. Para ele não é. Para ele é difícil. É por isso que ele está passando isso. É por isso que ele está passando por essa situação. E é por isso que Deus falou aqui, através do seu profeta, falando assim: mas os que esperam no Senhor, esse é o único que pode me salvar, é o único que pode me tirar dessa situação, é o único que pode fazer com que eu cresça. Reparar a porta do cavalo é reparar o lugar de instrução. O rei vem vindo, ele vai nos instruir. Ouça o que Deus vai falar, o que o rei vai falar. Ouvir as instruções do rei, ouvir as instruções do Senhor. Queridos, parar para ouvir Deus, parar para ouvir através da palavra, parar para ouvir através da oração. Quando nós deixamos isso de lado, nós só entramos em fria. Quando nós deixamos isso de lado, nós só entramos em buraco. Ouvir as instruções do rei é se preparar para a batalha.
Sabe por quê, queridos? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você pensa que passou por batalhas, deixa eu dar uma notícia para você. Ainda não acabou. Se você está se destruindo com essa batalha agora, quando vir mesmo o negócio lá para o seu lado, eu quero ver como é que tu vai ficar. Aí que tu vai sair fora mesmo. Mas está tão difícil. Olha para a pessoa que está do seu lado assim, ó. Está difícil, mas não está impossível. Só resta você sair dessa situação. Sabe, amados? Eu vejo tanta gente passando por situações difíceis financeiramente. Mas interessante que naquela época aqui, da pandemia, né? Quando o salário, tinha muita gente desempregada, tinha muita gente que não estava recebendo salário nem nada. O governo abriu lá, se foi 1.000, não sei, lembro quanto foi, 1.200, 1.300, 2, eu não lembro exatamente o valor agora. Mas você se lembra que tinha gente que recebia do governo e ia direto para a loja Bahia para comprar uma geladeira nova, gente, uma televisão, o celular. Aliás, quem quiser dar o celular para mim, pode dar, porque o meu já é de 1900 e alguma bolinha. Quiser comprar para mim, me dar de presente, por favor. Mas tem gente que todo dia está tocando celular, porque todo dia vem celular novo, não é verdade? É porque tem, como é que é? Nada contra, queridos, muito pelo contrário, nada contra você não é isso que eu estou falando, mas você tem que botar o pé no chão, saber o que você vai fazer, como vai fazer. Ouvir as instruções do rei, é preparar para estar para a batalha. Aliás, batalhas tem uma grande diferença com guerra. Guerra é uma guerra, batalhas são batalhas que nós enfrentamos em cada guerra. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, mas existiam batalhas em países diferenciados. Em cada local existia uma batalha. Quando a guerra acabou a guerra, mas existiam as batalhas. Quantas batalhas você está enfrentando hoje? Quantas batalhas você pensa que você vai enfrentar daqui para frente? As batalhas servem para vocês crescerem. Agora, se você não cresce, vai ser o resto da vida criança. Batalha serve para isso. Olha que interessante. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Olha só, em 3 anos ele desenvolveu o seu ministério. 3 anos ele desenvolveu o seu ministério. Ficou 3 horas na cruz. E ficou 3 dias no túmulo. Sabe o que é interessante tudo? 10 anos de preparação para cada ano de ministério de Jesus. 10 anos de ministério para cada hora na cruz. Você já pensou nisso? Sabe o que significa isso? Significa que você tem que se aperfeiçoar. Significa que enquanto não chegar o dia, você tem que se aperfeiçoar, você tem que se moldar. Jesus, ele foi se aperfeiçoando até fazer o papel que ele tinha que fazer. O que acontece é que quando nós estamos fracos, é que quando nós estamos deprimidos com alguma coisa, o tempo passa, as coisas vêm e eu não sei para onde ir. Eu fico parado olhando para o tempo. E não é para ficar parado. Não é para ficar olhando para o tempo. Olha que interessante. O tempo que você vai resistir à pressão é determinado pelo tempo que você se preparou para a batalha. Anota isso na sua vida, né? Eu vou repetir. Se você não escreve, era bom você escrever. Escreve no seu celular, porque isso é interessante. O
tempo que você vai resistir à pressão. Ou você acha que não vai passar por pressão? É determinado pelo tempo que você se preparou para a batalha. Se você não se prepara para obter pressão, você está pego. Eu lembro uma vez que a última empresa que eu trabalhei, a Nextel, tinha um gerente comercial. O nome dele era inglês, o nome dele mesmo. Era um brancão assim, um americano, uma cara de ruim. Ele chegou para mim e falou assim, uma entrevista que ele fez comigo, falou assim: como é que você lidar com a pressão? Porque vendedor, né? Como é que você lidar com a pressão? Eu falei assim, ó, normal. Como normal? Mas se eu não conseguir superar uma pressão sendo vendedor, então eu não posso ser vendedor. Eu falei, pronto, eu fui assim com o cara, né? Assim, mas falei bem grosso com ele, assim, mas não grosso, assim. Eu falei, normal, né? Eu falei, pronto. Fui reprovado na entrevista. Porque eu fui meio assim, né? Mas graças a Deus não fui, não. Naquela época. Nós vamos passar por pressão, queridos. A pressão é para você fazer você crescer. A pressão é para você sair da situação. Não é para você ser destruído. A pressão é para você crescer como homem, como mulher. A pressão é para isso. Prepare-se para a guerra. Porque quando você entra na porta dos cavalos, você não está somente lá para ouvir o rei falar, mas você está lá também para fazer o que o rei falou para você fazer. Porque não adianta só ouvir. Não adianta só ouvir. Ele fala assim, ó, não adianta você ouvir, você tem que seguir os meus mandamentos. Você tem que seguir. Ó, o mandamento é esse, esse, esse. Pronto. A minha nora está grávida. Eu lembro que quando ela estava grávida do Vitor, agora com 3 meses, ela pulava, andava com um salto desse tamanho. Se lembra, né, Nani? Quando ela estava com 8 meses de idade, dançava. Grávida de 8 meses, pulava, dançava e ficava. Quando ela foi ter neném lá, o Bruno chegou lá e disse, teve neném, acabou. Assim. Essa gravidez começou. Primeiro dia, estou enjoada. Vê se ela pula. O médico falou assim, não pula. Ela pula? Nem sai de casa, quanto mais pular. Sabe por quê, queridos? Porque cada um tem um tipo de pressão. Cada momento tem um tipo de pressão. O Vitor, quando nasceu, foi natural. Mas a Emanuele, quando vir, vai ter que ser do jeito dela, não do jeito da Camila. Quem está me entendendo, diga amém. Interessante que Jesus pautou o seu ministério no ensino. Jesus ensinava, saía ensinando, mas só aprendia aqueles que queriam aprender realmente. Quem não queria aprender, não aprendia. Reparar a porta dos cavalos é preparar-se para a batalha. Restaurar a porta dos cavalos é lembrar que se formos instruídos pelo rei, podemos sair à batalha, porque o rei vai à frente e vai nos dar a vitória. Quando você se repara a porta dos cavalos, você está reparando a sua vida e dando ouvidos ao rei, ouvindo Deus falar minuciosamente. Quem já ouviu Deus falar aqui intimamente?
É gostoso demais, não? Quem já levou bronca de Deus? Ninguém, só dois, três. Nossa, ninguém recebeu aqui? Nossa, que maravilha. Parabéns. Porque eu adoro receber bronca de Deus. Hã? Adorar só pode adorar, mas eu amo. Quando Deus me repreende, nossa, eu fico maravilhoso, assim. Obrigado, Senhor, porque Ele está falando comigo. Quando Ele me repreende, eu sei que Ele me ama. Né, Bruno? Quando eu falo com o Bruno, com o Nado, com o Pablo, é porque ele sabe que eu amo. Eu vou repreender. O pai, quando repreende o filho, é porque ama. Agora que o pai que deixa fazer, o filho quer fazer, você vai, vai. Isso é amor? Amor é você falar a verdade. Olha para a pessoa que está do seu lado assim, ó. Amar alguém é você falar a verdade para alguém. Às vezes a gente esconde, tem medo de falar a verdade. O pastor hoje não pode falar a verdade, porque senão mesmo vai embora. Não aqui, né? Tem que falar a verdade, sabe? Doa a quem doer. Por quê? A verdade é uma só. Está aqui, ó. Por que eu vou fugir daqui? Pastor, eu estou namorando lá a Zequinha da esquina, e ela já tem outro namorado. Aliás, ela tem 2. Mas ela me ama, ela me adora, e eu estou louco para casar com ela. Não, né? Eu só falo não, né? Queridos, Deus tem que me ouvir. Tem que ouvir Deus. Deus tem que me ouvir coisa nenhuma. Eu tenho que abrir meus ouvidos e eu tenho que ouvir Ele. Você entrar, você reparar a porta dos cavalos, é você ouvir atentamente Deus. É você deixar Deus falar com você. E para terminar, Isaías 54, versículo 2, diz assim. Vê se a Ana vai colocar. Eu queria que vocês olhassem. Diz assim, ó: amplie o lugar da tua tenda. Olha só, quando começa: amplie o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeça. Alonga suas cordas e firma bem as suas estacas. Firma as suas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitados nas cidades assoladas. Não temas. Versículo 4: porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da sua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio. O opróbrio é a vergonha da sua viuvez. Vamos ficar em pé, queridos, por favor. Eu vou ler mais uma vez esse texto. Talvez você não tenha entendido. Amplie o lugar da sua tenda. Fala assim: eu vou ampliar. Amplia a sua tenda, o lugar, as cortinas das suas habitações se estendam. Não impeças, alonga as suas cordas e firme bem as tuas estacas. E está dizendo assim, ó, versículo 3, está falando assim, ó: porque transbordarás a mão direita e a mão esquerda, e a tua posteridade, os seus filhos, netos, possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes,
porque não será confundida. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Deixa eu falar, queridos. Deus quer que você amplie as suas veredas, as suas tendas. Amplie o espaço. Amplie o espaço da sua mente. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus abrir e falar diretamente no teu coração. Sabe, não impeças e alongue. Deixa que alongue. Porque transbordará esses alongamentos na sua mão direita e na sua mão esquerda. E não temas. Não temas. Porque você não será envergonhado. Não temas. Feche seus olhos. Por favor. Deus está te dando hoje a oportunidade de você se adentrar a porta dos cavalos. Deus quer falar com você nessa noite. Deus quer tocar no teu coração, quer abrir o seu coração, quer tocar nos seus ouvidos para que você ouça. Talvez você veio essa noite aqui com alguma pergunta no seu coração. Talvez até você venha indignado com alguma coisa que você ouviu. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Deus, Ele quer falar com você. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos e ouça. Ele está te orientando. Eu vou falar sobre a porta oriental. E oriental, oriente, significa direção. Deus está te direcionando, está mostrando para o seu coração, está mostrando para a sua vida aonde você deve ir e o que você deve fazer. Se hoje você está com o coração amargurado por alguma coisa, eu peço que você hoje se entregue e ouça o Senhor falar no seu coração agora. Ele está dizendo para você assim, ó: você não está sozinho. Sabe aquilo que você pensa em fazer? Eu estou aqui para te ouvir. Fala comigo. Se você está querendo fazer, não faça da maneira que você quer fazer. Me ouça antes e faça da maneira correta. Deus está falando diretamente no seu coração essa noite, queridos. Ouça, abra o seu coração. Deus está falando diretamente para que você ouça e para que você veja o agir dele sobre a sua vida. E ele fala assim para você agora, fala assim, ó: não me abandones, não vire as costas, porque eu quero falar com você. Eu quero falar diretamente para você. Talvez você está pensando em jogar tudo para o espaço. Talvez você esteja até com pensamento de suicídio. Deus está falando assim, ó: não foi para isso que eu te trouxe essa noite aqui. Eu trouxe essa noite você aqui porque eu te amo. Eu trouxe você essa noite aqui para que você ouça a minha voz. Eu estou trazendo você hoje aqui para que você entre na porta dos cavalos. Restaure a porta dos cavalos e ouça a minha voz. Então aqui
queria que você, com seus olhos fechados, queridos, você conversasse com Deus, fala com Ele, abre o seu coração, fala o que você está sentindo, fala o que você está passando. É só você ir e peça para Ele te dar hoje a resposta que Ele vai te dar. Abra o seu coração. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. Nós, todos os meses, nós praticamos, porque em Coríntios está falando que todas as vezes que tomares do meu sangue, tomares do meu suco, comeres o pão, você vai se lembrar daquilo que eu fiz por você. Ele está dizendo assim, queridos, que hoje é o momento, agora é o momento de você se lembrar de que Ele é o único responsável pela tua vida estar do jeito que está agora. E você, talvez, você esteja perdido, sem saber, mas Ele fala assim, eu quero te ajudar, eu quero te alertar, eu quero falar com você agora. Abre o seu coração, abre os seus ouvidos e ouça. O Marcos vai passar com a ceia, enquanto os meninos aqui vão tocar, em nome de Jesus. Ela vem lacrada, a única pessoa que vai tocar é você. Amém. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Esperado, teu lado da minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Depois nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu doido, esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. É o momento de você decidir o que você quer, sabe? Provavelmente você, um dia Deus falou com você e Ele falou assim, tome uma decisão. Eu sou o único que posso abrir a porta para você, eu sou o único que posso. Mas a única coisa que você tem que fazer é abrir a sua boca, falar assim, Senhor, eu quero. Se você nunca fez se você nunca abriu a boca, nunca falou, se você já fez algum dia, você já declarou que Jesus Cristo é o seu Salvador, mas você esqueceu, saiu, é a oportunidade de você retornar. Hoje Ele quer falar com você. Hoje Ele quer falar no seu coração. E se você está nessa situação, se você quer, Senhor, eu quero o Senhor como o Rei da minha vida, o Senhor como meu Deus, é só você levantar suas mãos, que eu vou orar por você agora. Tem alguém? Levanta suas mãos. Senhor, eu quero. Senhor, eu sei que o Senhor é o único. Eu quero. Levanta suas mãos que nós vamos orar por você. É só Ele que pode te orientar. Tem mais alguém?
Levanta a sua mão, queridos. É só você que pode. Amém. Tem mais alguém? Deixa eu orar por aqui, os rapazes. Senhor Deus, levanta a sua mão. Oh Pai, escreva o nome desses meninos no livro da vida. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que a vida deles seja mudada de uma forma sobrenatural. Escreva lá, Pai, para que nunca seja apagado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Estou só te esperando. Vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, bem. Vamos dançar. Levanta seu pão, querido. Pode abrir a sua, deslacrar. Pega o pão. Levanta ele. Já orou, né, Calma? Orou, né? Todas as vezes que você comer do pão, lembre-se o que ele fez por você. Lá na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida por mim e por você. Porque ele já sabia quem era eu. Ele já sabia quem era você. Come do pão agora no nome de Jesus. Eu não imaginava que era lindo assim. Era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Meu noivo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tome do suco, porque todas as vezes que você tomar do suco, você estará lembrando de mim. Simbolicamente, quando você toma do suco, o sangue de Cristo misturado com o seu sangue, e algo extraordinário acontece na sua vida. A única coisa que você vai falar, quando nós acabarmos de tomar esse suco, o Bruno vai começar a tocar e a cantar. Eu entro na minha casa. É isso? Você vai fazer o seguinte, queridos. Você vai berrar. Você vai cantar de uma forma tal que você nunca cantou na sua vida. Vamos agora, no nome de Jesus.